Sejam muito bem-vindos ao Clube do Livro da Tocando em Frente. Por favor, inscrevam-se no nosso canal, curtam, compartilhem. Que tal começar agora? Vamos à leitura? Parte 35. Luke não se deu ao trabalho de responder ao telegrama que o informava de que ele era o pai orgulhoso de uma menina de 2,260 kg chamada Justine. Pouco a pouco, Mad foi melhorando e a garotinha principiou a encorpar. Se Mad tivesse podido alimentá-la, talvez conseguisse estabelecer um melhor relacionamento com a coisinha geniosa e magricela. Mas não tinha leite nenhum nos seios abundantes que Luke tanto gostara de sugar. Eis aí uma justiça irônica, pensou. Ela trocava as fraldas e dava a mamadeira conscienciosamente ao pedacinho de gente de cabeça e cara vermelhas, exatamente como o costume lhe ordenava que fizesse, esperando pelo início de alguma emoção maravilhosa que depois cresceria. Mas a emoção não vinha. Ela não sentiu o desejo de abafar com beijos o minúsculo rostinho, nem de morder-lhe os dedinhos, nem de fazer qualquer uma das 1000 coisas tolas que as mães adoram fazer aos filhos. Ela não parecia ser sua filha, e a pequena não precisava dela, nem a queria, como ela não a queria nem precisava dela. Lud e Annie nunca imaginaram que Mad não adorasse Justine, que não sentisse por Justine o que sentira por qualquer um dos filhos menores de sua mãe. Todas as vezes que Justine chorava, Mad corria para pegá-la, cantarolava para ela, embalava, e nunca houve bebê mais sequinho nem mais confortável. O estranho era que Justine não parecia querer colo nem cantorias. Ficava quieta muito mais depressa se a deixassem em paz. À medida que o tempo foi passando, ela foi melhorando de aspecto. A pele de bebê perdeu a vermelhidão, adquiriu a transparência riscada de veias azuis que tantas vezes acompanha o cabelo vermelho, e os bracinhos e perninhas foram se enchendo, até atingir um agradável aspecto roliço. O cabelo principiou a encrespar-se, a adensar-se e a adquirir para sempre o tom violento que Ped, o avô, possuíra. Todos estavam ansiosos por ver a cor que iriam adquirir os olhos. Lud apostou que seriam azuis, como os do pai. Annie que seriam cinzentos, como os da mãe. E Mad não quis opinar. Mas os olhos de Justine eram decididamente singulares e desalentadores, para não dizer outra coisa. Quando a menina completou 6 semanas de vida, eles começaram a mudar. E por volta da 9ª semana já tinham a cor e a forma finais. Em torno da orla externa da íris havia um anel cinza muito escuro, mas a própria íris era tão pálida que não se poderia dizer que fosse azul nem cinzento. A descrição mais aproximada da cor seria, nesse caso, uma espécie de branco escuro. Olhos penetrantes, inquietantes, inumanos, que se diriam cegos. Mas com o passar do tempo, tornou-se óbvio que Justine via muitíssimo bem com eles. Embora não o mencionasse, o Dr. Smith ficara preocupado com o tamanho da cabeça dela ao nascer, e não deixou de observá-la com atenção nos primeiros 6 meses de vida. Pusera-se a imaginar, sobretudo depois de ver-lhe os olhos estranhos, se ela não teria o que ele ainda chamava de água no cérebro, embora os compêndios já lhe chamassem hidrocefalia. Ao que tudo indicava, no entanto, Justine não sofria de nenhuma espécie de disfunção ou conformação anômala do cérebro. Só tinha uma cabeça muito grande, e à proporção que cresceu, o resto se harmonizou, mais ou menos, com a cabeça. Luke continuou longe. Mad lhe escrevera repetidamente, mas ele não respondeu nem foi ver a filha. De certo modo, ela ficou contente. Não teria sabido o que dizer a ele, e não acreditava que ele viesse a sentir-se extasiado diante da estranha criaturinha que era sua filha. Se Justine fosse um rapagão robusto, é possível que o tivesse abrandado,
mas Madge sentiu um feroz contentamento por ter tido uma menina. Justine constituía a prova viva de que o grande Luke O'Neill não era perfeito, pois se o fosse, só geraria filhos homens. A criança vingou melhor do que a mãe e recobrou-se mais depressa do parto. Quando completou 4 meses, já não chorava tanto e já se divertia, deitada no bercinho, brincando com as fieiras de contas coloridas colocadas ao alcance de sua mãozinha. Mas nunca sorria para ninguém, nem mesmo sob o disfarce das dores provocadas pelos gases. A chuva veio cedo, em outubro, e foi uma chuva muito molhada mesmo. A umidade subiu para 100% e ali ficou. Todos os dias, por horas a fio, a chuva rugia e fustigava Renilot, derretendo o solo vermelho, encharcando os canaviais, enchendo o amplo e profundo rio Dunkley, embora não o fizesse transbordar, pois o seu curso era tão pequeno que a água ia logo para o mar. Enquanto Justine, sentada no berço, contemplava o seu mundo através daqueles olhos estranhos. Madge, apática, via Bartol Frere desaparecer atrás de um muro de chuva densa e depois reaparecer. O sol saía, arrancando do solo véus retorcidos de fumaça, fazendo o canavial tremular e lançar prismas de brilhantes e dando ao rio o aspecto de uma grande cobra de ouro. Depois, estendendo-se de um lado a outro da abóbada celeste, um duplo arco-íris se materializava, perfeito em toda a sua extensão, tão rico no colorido sobre o fundo azul escuro das nuvens que teria deixado pálida e pequena qualquer outra coisa, menos uma paisagem de North Queensland. E como se tratava de North Queensland, seu brilho etéreo não desluzia o que quer que fosse. E Madge achou que descobrira por que a paisagem de Gilambone era tão parda e cinzenta. North Queensland também lhe usurpara a cota da palheta. Um dia, no princípio de dezembro, Anne saiu para a varanda e sentou-se ao lado dela, observando-a. Ela estava tão magrinha, tão sem vida. Até o lindo cabelo de ouro se deslustrara. Madge, não sei se fiz a coisa errada, mas o caso é que a fiz, e seja como for, quero que você me ouça primeiro antes de dizer não. Madge desviou os olhos dos arco-íris sorrindo. Você está falando de um jeito tão solene, Anne. O que é que você quer que eu ouça? Ludi e eu estamos preocupados. Você não se recuperou direito depois que Justine nasceu. E agora que a chuva chegou, até parece pior. Não come e está emagrecendo. Nunca acreditei que você se desse bem com o clima daqui, mas enquanto nada aconteceu para debilitá-la, você conseguiu enfrentá-lo com maior ou menor galhardia. Agora, entretanto, achamos que você não está bem, e se não fizer logo alguma coisa, ficará doente de verdade. Interrompeu-se para respirar. Por isso, há umas 2 semanas, escrevi a uma amiga que trabalha numa agência de turismo e marquei umas férias para você. Não comece a protestar por causa das despesas. Elas não abalarão as finanças de Luke nem as nossas. O arcebispo nos mandou um grande cheque para você e seu irmão mandou outro, como contribuição de todos em Drogheda para você e para a criança. Tenho a impressão de que ele sugere que você vá passar uns tempos em casa. Mas depois de conversar sobre o assunto, chegamos à conclusão de que o melhor que poderíamos fazer era gastar um pouco desse dinheiro numas férias para você. E não creio que uma estada em Drogheda seja o tipo certo de férias. Ludi e eu achamos que você precisa agora de tempo para pensar. Sem Justine, sem nós, sem Luke, sem Drogheda. Você já ficou sozinha alguma vez, Madge? Pois está na hora de experimentar. Por isso lhe reservamos uma cabana na ilha Matlock por 2 meses, desde o princípio de janeiro até o princípio de março. Ludi e eu cuidaremos de Justine. Você sabe que não lhe acontecerá mal nenhum, mas a menor preocupação que ela nos der tem a nossa palavra de que será informada no ato.
A ilha tem telefone, de modo que você estará aqui num abrir e fechar de olhos. Os arco-íris tinham ido embora, e o sol também. A chuva preparava-se para cair outra vez. Anne, se não fosse por você e por Lud nestes últimos 3 anos, eu teria ficado louca. E você sabe disso. Às vezes acordo de noite e começo a perguntar a mim mesma o que teria sido de mim se Luke me tivesse colocado numa casa de pessoas menos bondosas. Vocês cuidaram muito melhor de mim do que o próprio Luke. Isso é bobagem. Se Luke a tivesse colocado em casa de gente antipática, você teria voltado para a Drógueda, e quem sabe essa não teria sido a melhor solução. Não foi agradável o que se passou entre mim e Luke, mas foi muito melhor para mim ficar aqui e resolver o assunto. A chuva começará a avançar aos poucos pelo canavial, que se toldava, obscurecendo tudo atrás de si como um machado cinzento. Você tem razão, eu não estou bem, concordou Madge. Não tenho passado bem desde que Justine foi concebida. Tentei reagir, mas chega um ponto em que já não temos energia para fazê-lo. Ai, Anne, estou tão cansada e desanimada. Não sou nem mesmo uma boa mãe para Justine. E tinha obrigação de o ser, pois se ela existe, a culpa é minha. Ela não pediu para nascer. Mas estou desanimada, principalmente porque Luke não quer me dar nem a oportunidade de fazê-lo feliz. Não quer viver comigo, nem me deixar fazer um lar para ele. Não quer nossos filhos. Eu não o amo. Nunca o amei como a mulher deve amar o homem que ela desposa, e ele talvez o tenha percebido desde o princípio. Se eu o tivesse amado, é possível que ele agisse de forma diferente, de modo que não posso culpá-lo. Creio que só posso culpar-me a mim mesma. É o arcebispo que você ama, não é? Desde garotinha. Tratei-o com dureza quando ele esteve aqui. Pobre Ralph. Eu não tinha o direito de dizer-lhe o que lhe disse, porque ele nunca me animou. Espero que tenha tido tempo para compreender que eu estava sofrendo, esgotada e terrivelmente infeliz. A única coisa que eu conseguia pensar era que a criança devia ser filha dele, mas nunca seria, nunca poderia ser. Não é justo. O clero protestante pode casar, por que o católico não pode? E não tente me dizer que os ministros não cuidam dos seus rebanhos como os padres, porque não acreditaria em você. Já conheci padres sem coração e ministros maravilhosos. Mas por causa do celibato dos padres, tive de afastar-me de Ralph, construir meu lar e minha vida com outra pessoa, ter o filho de outra pessoa. E quer saber de uma coisa, Anne? Isso para mim é um pecado tão revoltante quanto Ralph descumprir seus votos, ou pior ainda. O que me deixa indignada é saber que a igreja considera pecaminoso o meu amor a Ralph ou o amor dele por mim. Saia um pouco, Madge. Descanse, coma, durma e pare de afligir-se. Depois, quando voltar, talvez possa persuadir Luke, de um modo ou de outro, a comprar a tal fazenda em lugar de ficar falando nela. Sei que você não o ama, mas se ele lhe der a metade de uma oportunidade, creio que poderá ser feliz com ele. Os olhos cinzentos eram da cor da chuva que caía em lençóis em toda a volta da casa. Suas vozes tinham se elevado e agora eram gritos para se poderem ouvir acima do incrível estrépito que o aguaceiro fazia no telhado de ferro. Mas é precisamente isso, Anne. Quando Luke e eu fomos para Atherton, compreendi afinal que ele não deixará a cana enquanto tiver forças para cortá-la. Ele ama essa vida. Ama, realmente. Gosta de estar ao lado de homens fortes e independentes como ele. Gosta de andarilhar de um lado para o outro. Agora compreendo que sempre foi um nômade. Quanto a precisar de mulher, nem que seja apenas pelo prazer, a cana o esgota demais. E como posso explicar uma coisa dessas? Luke pertence à espécie de homens que realmente não se importam de comer numa lata e de dormir no chão. Você não percebe? Não se pode apelar para ele como se apela para o homem que aprecia as coisas boas, porque ele não as aprecia. Às vezes, até acredito que ele despreze as coisas boas, as coisas bonitas.
São delicadas e poderão deixá-lo delicado. Positivamente, não tem atrativos suficientes para afastá-lo do seu tipo atual de vida. Ela olhou com impaciência para o teto da varanda, como se estivesse cansada de gritar. Não sei se terei força bastante para aceitar a solidão de viver sem lar nos próximos 10 ou 15 anos. Anne, ou no tempo que Luke levar para se cansar, seja qual ele for, vai ser difícil. É adorável estar aqui com vocês. E não me julgue uma ingrata, mas eu quero um lar. Quero que Justine tenha irmãos e irmãs. Quero tirar a poeira dos meus móveis, fazer as cortinas para as minhas janelas, cozinhar no meu fogão para o meu homem. Ai, Anne, sou exatamente esse tipo comum de mulher, nem ambiciosa, nem inteligente, nem culta, e você sabe disso. Só quero um marido, filhos, meu próprio lar. E um pouco de amor de alguém. Anne tirou o lenço, enxugou os olhos e tentou rir. Que boa dupla de choronas estamos nos saindo. Mas eu compreendo, Mad, compreendo realmente. Estou casada com Lud há 10 anos, os únicos realmente felizes da minha vida. Tive paralisia infantil aos 5 e a doença me deixou desse jeito. Eu estava convencida de que ninguém jamais olharia para mim. E Deus sabe que era pura verdade. Quando conheci Lud, eu tinha 30 anos e ganhava a vida lecionando. Ele era 10 anos mais moço do que eu, de modo que não pude levá-lo a sério quando me disse que me amava e queria casar comigo. Que coisa terrível, Mad, arruinar a vida de um homem tão moço. Durante 5 anos, tratei-o com as piores demonstrações de maldades gratuitas que você possa imaginar. Mas ele voltava sempre. Por isso casei com ele e tenho sido feliz. Lud jura que também é, mas não sei. Ele precisou desistir de muita coisa, incluindo filhos, e hoje até parece mais velho do que eu, pobrezinho. É a vida, Anne, o clima. A chuva cessou tão repentinamente quanto começara. O sol tornou a brilhar e os arco-íris reapareceram em toda a sua glória no céu cheio de vapores. O Monte Bat-Flair surgiu lilás por entre as nuvens que o vento impelia. Mad voltou a falar. Eu irei. Fico muito grata a vocês por pensarem nisso. É possível que seja exatamente do que estou precisando. Mas você tem certeza de que Justine não lhes dará muito trabalho? É claro que não. Lud já planejou tudo. Ana Maria, que costumava trabalhar para mim antes de você vir, tem uma irmã menor, a Nunziata, que quer trabalhar como enfermeira em Townsville, mas só completará 16 anos em março e termina a escola dentro de alguns dias. Assim sendo, enquanto você estiver fora, ela ficará aqui. Além disso, é também uma boa mãe de criação. Existem hordas de bebês no clã tesourieiro. Ilha Matlock. Onde fica isso? Perto da passagem de Whitsunday, no Recife da Grande Barreira. É muito quieto e isolado. E, se não me engano, um sítio tradicional de luas de mel. Você sabe como é, cabanas em lugar do hotel central. Você não precisará jantar num salão cheio de gente, nem ser cortês com um monte de gente que prefere não conhecer. Nesta época do ano, aliás, o lugar é quase deserto, por causa do perigo dos ciclones de verão. A cheia não é problema, mas parece que ninguém se dispõe a ir para o Recife no verão. Provavelmente porque a maioria das pessoas que vai para lá é de Sydney ou de Melbourne, onde o verão gostoso não obriga ninguém a viajar. Para junho, julho e agosto, sim. Os sulinos reservam lugares com 2 ou 3 anos de antecedência. No último dia de 1937, Mad tomou o trem para Townsville. Embora suas férias mal tivessem começado, já se sentia muito melhor, pois deixara para trás o mau cheiro do melaço de Dunning. Sendo o maior aglomerado humano de North Queensland, Townsville era uma cidade próspera de vários milhares de habitantes que viviam em casas brancas, de madeira, construídas sobre estacas. Uma rápida conexão entre o trem e o barco não lhe deu tempo para explorar a cidade, mas, de certo modo, Mad não se lastimou por ter de correr para o desembarcadouro sem ter tido a oportunidade de pensar.
Depois da viagem medonha em que atravessaram o mar de Tasman, 16 anos antes, ela não aguardava com muito prazer uma viagem de 36 horas num barco bem menor do que o Arraia. Mas as coisas então foram muito diferentes. Um deslizar sussurrante sobre águas cristalinas. Além disso, ela já fizera 26 anos, não tinha apenas 10. O ar era o do intervalo entre os ciclones. O mar estava esgotado, embora fosse apenas meio-dia. Maddie deitou a cabeça no travesseiro e dormiu um sono sem sonhos, até que o camaroteiro a acordou, às 6 horas da manhã seguinte, com uma xícara de chá e um prato de biscoitos. Em cima, no convés, havia uma nova Austrália, mais uma vez diferente. Num céu alto e claro, delicadamente incolor, um brilho róseo e nacarado foi se difundindo aos poucos, vindo da orla oriental do oceano, até que o sol subiu acima do horizonte, a luz perdeu sua vermelhidão neonatal e fez-se dia. O navio resvalava silenciosamente por uma água límpida, tão translúcida que se podiam ver várias braças abaixo, grutas de púrpura e as formas dos peixes lestos que passavam como relâmpagos ao lado do navio. Visto à distância, o mar era uma água marinha de matizes esverdeados, salpicada de manchas escuras, cor de vinho, onde ervas daninhas ou corais cobriam o chão, e de todos os lados se tinha a impressão de que ilhas com praias de areia branca e brilhante, cheias de palmeiras, surgiam espontaneamente como cristais na sílica, ilhas montanhosas e cobertas de matas, ou ilhas rasas, de vegetação rasteira, quase ao rés da água. As ilhas rasas são as verdadeiras ilhas de coral, explicou um tripulante. Quando têm formato de anel e encerram uma lagoa, chamam-se atóis, mas quando são um simples fragmento de recife que se ergue acima do nível do mar, chamam-se bancos de coral. As ilhas montanhosas são cumes de montanhas, mas também têm o seu anel de recife e suas lagoas. Onde fica a ilha Matlock? Ele a encarou curiosamente. Uma mulher sozinha que ia passar as férias numa ilha de lua de mel como Matlock era uma contradição. Estamos passando agora por Whitsunday Passage. Depois rumaremos para a orla pacífica do Recife. O lado de Matlock que dá para o oceano é surrado pelas ondas de rebentação, que percorrem quase 200 quilômetros do Pacífico profundo como trens expressos, fazendo tamanho estardalhaço que não podemos sequer ouvir nossos pensamentos. Ele suspirou pensativo. Estaremos em Matlock antes do pôr do sol, minha senhora. E 1 hora antes do ocaso, o barco abriu caminho por entre as maretas da arrebentação, cuja espuma se erguia como um alto muro nevoento no céu oriental. O quebra-mar sobre estacas compridas e finas cambaleava literalmente numa extensão de 800 metros de um lado a outro de um recife exposto pela maré vazante. Atrás dele estendia-se alto e escarpado contorno litorâneo, que não se ajustava às expectativas de Maddie de esplendor tropical. Um homem idoso, que a estava esperando, ajudou-a a saltar do navio para o mole e tirou suas malas, que estavam nas mãos de um tripulante. — Como vai, Sra. O'Neill? Disse ele. — Sou Rob Walter. Espero que seu marido também possa vir, mais tarde. Não há muita companhia em Matlock nesta época do ano, pois a ilha, na realidade, é um balneário de inverno. Caminharam juntos pelos pranchões incômodos. O coral exposto derretia-se ao sol poente e o mar espantoso era uma glória refletida e tumultuosa de espuma carmesim. Ainda bem que a maré está baixa, pois do contrário teriam tido uma viagem menos calma. Está vendo a névoa no nascente? Lá é a orla do próprio Recife da Grande Barreira. Aqui em Matlock tudo depende dele. Sente-se a ilha tremer constantemente por causa das ondas que quebram lá. E continuou depois de ajudá-la a subir no carro. Este é o lado de Matlock que está a barlavento, de aspecto meio selvagem e reverbativo, não lhe parece?
Mas espere para ver o lado que fica a solta-vento. Ali sim a coisa muda de figura. Partiram com a velocidade displicente natural do único carro de Matlock, descendo uma estrada estreita de ossos esmigalhados de coral, através de filas de palmeiras e densa vegetação rasteira, enquanto um morro alto se erguia de um lado, uns 600 quilômetros meio além da lomba da ilha. Que beleza! Disse Madge. Haviam emergido em outra estrada, que acompanhava as curvas, praias arenosas do lado da lagoa, vazias e em forma de crescente. Ao longe havia mais borrifos brancos, onde o oceano se quebrava em rendas deslumbrantes sobre as bordas do recife da lagoa. Mas dentro do abraço de coral, a água era imóvel e calma, um espelho de prata polido e tingido de bronze. A ilha tem 6,5 km de largura e quase 13 quilômetros de comprimento, explicou o guia. Passaram por um solitário edifício branco com uma varanda funda e janelas que pareciam lojas. O armazém, disse ele com um floreio de proprietário. É aqui que eu vivo com a patroa e asseguro-lhe que ela não se sente muito feliz com a chegada de uma mulher desacompanhada. Acha que serei seduzido. Pelo menos foi o que ela disse. Ainda bem que a agência recomendou que lhe dessemos paz e tranquilidade, porque a patroa ficou um pouco mais satisfeita quando a coloquei no chalé mais afastado que temos. Não há uma única alma naquelas bandas. O único casal que está aqui ficou do outro lado. A senhora pode andar por aí sem nada no corpo que ninguém a verá. A patroa não me deixará sair da vista dela enquanto a senhora estiver aqui. Mas quando precisar de alguma coisa, use o telefone que eu lhe levarei. Não há necessidade de fazer toda a caminhada até aqui. E queira ou não, a patroa, passarei pelo seu chalé uma vez por dia, à hora do poente, para me certificar de que a senhora está bem. É melhor que esteja em casa nessa hora e use um vestido decente, pois a patroa é capaz de me acompanhar no passeio. Construção térrea com 3 cômodos, o chalé tinha sua própria praia branca particular entre 2 pontas de morro que mergulhavam no mar, e aqui a estrada terminava. Dentro de casa era tudo muito simples, mas confortável. A ilha gerava a própria energia, de modo que havia um pequeno refrigerador, luz elétrica, o prometido telefone e até um aparelho de rádio. A privada tinha descarga, o banheiro tinha água fresca. Maiores comodidades modernas do que Drogheda ou Hemlock, pensou Madge, divertida. Era fácil ver que quase todos os fregueses vinham de Sydney ou Melbourne e se achavam tão habituados à civilização que não podiam passar sem ela. Ficando sozinha enquanto Rob corria para junto da suspeitosa patroa, Madge desfez a mala e inspecionou os seus domínios. A grande cama de casal era muito mais confortável do que o fora no seu próprio leito nupcial. Sendo aquele um autêntico paraíso de lua de mel, uma das coisas que os clientes exigiriam seria, por certo, uma cama decente. E os hóspedes do hotelzinho de Dani andavam geralmente tão bêbados que não faziam objeções a molas causadoras de hérnias. Tanto a geladeira quanto os armários superiores estavam abarrotados de alimentos, e sobre a mesa via-se uma grande cesta de bananas, maracujás, abacaxis e mangas. Não havia motivo para que ela não dormisse e comesse bem. Durante a primeira semana, a Madge pareceu não fazer outra coisa senão comer e dormir. Não perceber o quanto estava cansada, nem que o clima de Dungley fora a verdadeira causa da sua falta de apetite. Dormia assim que se deitava na bonita cama, 10 a 12 horas seguidas, e a comida tinha para ela um atrativo que não tivera desde Drogheda. Ela parecia comer todos os minutos em que estava acordada, chegando a levar mangas para a água. Na verdade, aliás, tirando a banheira, este era o lugar mais lógico para se comer mangas, cujo suco escorria por todos os lados. Como a sua minúscula praia ficasse dentro da lagoa, o mar tinha ali a calma de um espelho. Era muito raso e estava totalmente livre de correntes. Madge adorou tudo isto porque não sabia nadar.
Mas na água tão salgada que parecia sustentá-la, começou a fazer experiências. Quando conseguia boiar 10 segundos de uma vez, ficava encantada. A sensação de estar livre da atração da terra fazia desejar poder mover-se com a facilidade de um peixe. Por isso, só sentiu a falta de companhia porque teria gostado de ter alguém que a ensinasse a nadar. Tirando isso, que maravilha ficar sozinha! Como Anne tivera razão. Durante toda a sua vida vivera cercada de gente. Não ter ninguém ao seu redor era um alívio tão grande, de uma tranquilidade tão absoluta. Não se sentia solitária, não sentia falta de Anne, nem de Ludi, nem de Justine, nem de Luke, e pela primeira vez em 3 anos não sentia saudades de Drogheda. O velho Rob nunca lhe perturbava a solidão. Todas as tardes, ao pôr do sol, chegava de automóvel a um ponto da estrada de onde podia certificar-se de que o amistoso aceno que ela lhe fazia da varanda não era um sinal de que estava em apuros. Em seguida, virava o automóvel e voltava devagar, acompanhado de perto pela severa, mas surpreendentemente bonita patroa. Uma ocasião, ele telefonou-lhe para dizer que ia levar o outro casal residente na ilha a um passeio em seu barco de fundo de vidro e perguntou-lhe se não gostaria de ir também. Maddie teve a impressão de haver ganho o ingresso para um planeta completamente diferente, quando olhou através do vidro para aquele mundo fervilhante, encantadoramente frágil, cujas formas delicadas eram sustentadas e amparadas pela amorosa intimidade da água. Descobriu que o coral vivo não tinha o espalhafatoso colorido, com certeza artificial, dos espécimes expostos no balcão de souvenirs da loja. De um róseo suave, ou bege, ou azul cinza, em torno de cada excrescência e de cada ramo, um maravilhoso arco-íris como aura visível. Grandes anêmonas de 30 centímetros de largura agitavam franjas de tentáculos azuis, vermelhos, alaranjados ou purpurinos. Mariscos brancos estinados, do tamanho de rochas, convidavam os exploradores incautos a dar uma espiada lá dentro, com vislumbres de coisas coloridas e irrequietas, vistas através de lábios plumosos. Leques de renda vermelha oscilavam aos ventos da água. Fitas de ervas de um verde brilhante dançavam frouxas e à deriva. Nenhum dos 4 tripulantes do barco ficaria surpreso se visse uma sereia. Um brilho de peito polido, uma cintilação torcida de cauda, nuvens de cabelo a girar, preguiçosas, um sorriso feiticeiro zombando do fascínio que exercia sobre os marujos. Mas os peixes, joias vivas, disparavam aos milhares, redondos, como lanternas chinesas, esguios como balas, vestidos de cores que rutilavam com vida e com a decomposição da luz conferida pela água, alguns em chamas, com as escamas de ouro e escarlate, outros frios de um azul prateado, outros assemelhando-se a sacos de trapos a nadar, mais vistosos que papagaios. Havia peixes agulhas de focinho pontudo, peixes-sapos de focinho amassado, barracudas dentuças, uma garoupa de papo cavernoso emboscado e visível só pela metade numa gruta, e certa vez um grande cação lixa cinzento e luzidio que pareceu levar uma eternidade para passar debaixo deles. Mas não se preocupem, disse Rob. Estamos aqui muito ao sul para que apareçam águas vivas, de modo que se alguma coisa tiver de matá-los no Recife, o mais provável é que seja um mangangá. Nunca passei pelos corais sem sapatos.